No ano de 2017, as estradas federais brasileiras tiveram ao menos 6.244 mortes provocadas por acidentes, das quais cerca de 48% têm como razão, das quais cerca de 48% tiveram como motivo acidentes envolvendo caminhões. Especialistas apontam que o consumo de drogas tem um peso importante nesse resultado. Segundo a Organização das Nações Unidas, em geral, o consumo desse tipo de substância causa cerca de 500 mil de mortes anuais no mundo. Com o objetivo de reduzir o risco, desde 2015, a legislação brasileira obriga motoristas profissionais a realizarem exame toxicológico para emissão ou renovação da carteira de habilitação nas categorias C, D e E. E para a gente entender um pouco mais sobre como funciona isso na prática, eu converso agora com o gestor do laboratório DB, da área de toxicologia, que realiza esse tipo de serviço, o senhor Jean Haratzaris. Olá, tudo bem com o senhor? Muito obrigado por aceitar o convite para essa conversa aqui na programação da Rádio Justiça. Tudo bem. Bom, em primeiro lugar, eu queria que o senhor nos explicasse como são realizados esses exames, né? Como se detecta a presença ou não dessas substâncias no corpo daquela pessoa que pretende obter a carteira de habilitação para essas categorias? Bom, em primeiro lugar é importante ressaltar que o exame toxicológico ele é obrigatório desde 2 de março de 2016, né? Desde então é necessária na renovação das carteiras de motorista das categorias C, D e E a realização do exame toxicológico, né? Então, basicamente ele se iniciou nesta data, tá? Esse exame ele detecta basicamente 4 tipos, grandes grupos de substâncias, que é a cocaína, a maconha, anfetaminas e metanfetaminas e opiáceos. Tá? São os 4 grandes grupos, que existem alguns derivados, né, em cada um desses grupos, mas basicamente essas são as principais substâncias que são detectadas nesse exame, né? E esse exame, uma coisa muito importante a se ressaltar, é que ele tem uma janela de detecção mínima de 90 dias. Tá? Então, e o porquê dessa janela mínima de detecção de 90 dias? Porque com isso, né, como trata-se, né, de uma lei de prevenção, né, você consegue identificar, né, nos últimos 90 dias se aquele condutor ele consumiu ou não uma substância psicoativa, fazendo com isso com que a gente consiga, né, retirar, né, não renovar essa habilitação, obviamente, né, e retirar esse motorista das estradas, né, principalmente estradas federais, que são o principal alvo, né, devido ao elevado número de acidentes nessas categorias CDE, que são os motoristas de caminhões e ônibus interestaduais, intermunicipais e os caminhões de grande porte e médio porte, né? Uhum. Agora, o exame em si, como é feita a detecção da presença da substância no corpo? Então, veja bem, a coleta, né, é feita através da coleta de cabelos ou pelos, perfeito? Né? Uhum. Então, o organismo, essas substâncias psicoativas, estou falando de uma forma bem didática para o ouvinte entender, elas ficam entremeadas ou ficam anexadas a essas películas, né, capilares. Ou seja, então, assim, a partir do momento que é feita a coleta e a lavagem desse cabelo, né, para análise, né, passa por um processo de lavagem, né, e aí sim passa por todo o processo de análise, né, dessas substâncias, você consegue identificar, né, ali onde fica o resíduo dessa substância nas folículas capilares de pelos ou de cabelos, né, e aí depende, a princípio, de região ou da onde está se coletando, né, existem só algumas características na coleta de pelo ou na coleta de cabelo, mas ali é identificada aquela substância psicoativa, né, e aí existem alguns processos, né, de análise, existem diversos processos que são utilizados, mas basicamente através do pelo
pelo ou do cabelo para identificação ali daquela substância. Existe, obviamente, um cutoff na qual você avalia a presença abaixo ou acima daquele cutoff, identificando que aquele condutor está consumindo, né, aquela substância psicoativa, né, em quantidades que não são permitidas e muito menos consideradas para condução de um caminhão ou de qualquer veículo automotor que seja, né? Então, assim, basicamente é feito desta maneira o exame. Eu me lembro que a época do início da vigência da lei, né, quando se tornou obrigatório o exame, se falava da possibilidade aliás, antes da entrada antes de começar a valer a exigência imposta pela lei, se falava na possibilidade de detecção também pela unha. Esse não é um método interessante ou acurado para essa finalidade? Não, existe a coleta através da unha, tá? É um procedimento diferente um pouquinho da coleta do cabelo ou do pelo, existe, mas hoje, no Brasil especificamente, são poucos os laboratórios que fazem esse processo ainda. O processo normal, eu acho que o processo mais prático hoje utilizado é o processo de coleta de cabelos e pelos, e para ser bem mais específico, hoje 80% das coletas realizadas com a finalidade de realização do exame toxicológico são realizadas através de pelos, tá? Pelos do corpo. Então, o cabelo ele complementa aí com 15% a 20% aí dessas coletas. A unha é uma coleta pouco utilizada ainda, né, no Brasil para isso, mas ela pode ser realizada sim, tá? Ela pode ser realizada para análise do exame também. Uhum. E a coleta é feita no momento, ali no laboratório, ou seja, não há possibilidade de se burlar o exame levando amostras de pelo, de cabelo de uma outra pessoa, por exemplo. Perfeito, de forma alguma, né? Existe uma série de pré-requisitos que estão na legislação, né? A última resolução a respeito do exame toxicológico é a resolução 691, né? E essa resolução é muito clara no sentido dos procedimentos de coleta, né? Hoje a coleta ela tem que ser realizada em laboratórios, somente em laboratórios, tá? Que possuem credenciamento e documentação para tal, né? E essa coleta ela tem que ser realizada na presença de uma testemunha. Ela acompanha o processo desde o começo até o fim, até o momento de você colocar as amostras dentro do envelope, lacrar na frente do condutor, e esse condutor vai estar assinando a formulário de cadeia de custódia, identificando que aquela amostra é dele, vai estar se identificando através de digital, né? A testemunha também assina, validando que acompanhou todo o processo, e o coletor da amostra também faz todo o procedimento também de identificação dele e assinatura também na cadeia de custódia. Tudo isso para garantir a fidedignidade do exame, né? Confirmando que aquela amostra é exatamente daquela pessoa que está realizando a coleta, né? Então, a legislação ela é muito criteriosa no sentido de ter o acompanhamento, né, completo do processo de coleta, né? E, além do mais, essa coleta ela é feita por um laboratório. Ele está credenciado a coletar o exame, ele tem que passar por um treinamento, né? Uma adequação, entender todo o procedimento de cadeia de custódia, né? E, além disso, do treinamento da coleta propriamente dita. Com isso, a gente, né, evita que sejam aplicadas ou ocorram fraudes em relação a esse exame, né? Uhum. E para a pessoa que pretende pleitear uma habilitação dessas categorias C, D e E, ou que vai fazer a renovação, mas que ainda não passou por esse exame, no próprio local, ali no órgão público onde é feita a solicitação, há indicação do laboratório, ou a pessoa tem que procurar? Como encontrar os laboratórios que realizam esse tipo de exame? Veja, a identificação dos laboratórios credenciados para a realização do exame toxicológico está no site do Denatran, tá?
site do Denatran, ele tem lá todos os laboratórios que são credenciados para a realização desse exame. Tá? Nos postos do Detran, na maioria dos estados, né, eles colocam uma sinalização, né, informando lá quais são os laboratórios habilitados para a realização do exame toxicológico. É proibido uma divulgação específica de um determinado laboratório, né? Essa informação tem que ser uma informação institucional, na qual estejam veiculados todos os laboratórios que são habilitados para realizar esse exame. O condutor, ele vai contactar, obviamente, cada um desses laboratórios de seu interesse, ou que eles têm interesse em realizar, vai verificar as questões de preço, condições de prazo e tudo, mas aí são questões específicas que o próprio condutor tem toda a liberdade de optar pelo laboratório que desejar. Né? Mas essa informação ela tem que estar disponível tanto no site do Denatran, que é o site oficial do governo para informação do exame toxicológico, quanto também nos Detrans regionais. Ele tem normalmente essa informação através de cartazes ou de informativos nos próprios postos do Detran, e Poupa Tempo e órgãos, né, correlatos. Né? Então, essa informação não é uma informação difícil do condutor saber. Né? Então, essa informação é de fácil acesso. Sobre a realização de exame toxicológico para emissão ou renovação da carteira de habilitação nas categorias C, D e E, eu conversei com o gestor de laboratório que realiza esse tipo de serviço, o senhor Jean Haratzares. Doutor, muito obrigado por atender aqui a Rádio Justiça, trazendo essas informações relevantes para o nosso público. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e fico à disposição sempre que precisarem de orientações em relação ao exame toxicológico.